Padre Fábio, essa pessoa não quer se identificar. Ela diz assim: minha namorada é católica e é por ela que eu escrevo. Tenho dúvidas a respeito do segundo casamento. Ela já foi casada, mas comprovadamente, padre, o seu marido a traiu. Por esse e outros motivos, eles se separaram. Após um tempo, eu apareci em sua vida. Padre, tenho confiança de que ela é o amor da minha vida. Sou muito apaixonado por ela, mas ela tem resistências. Diz que tem medo de não estar fazendo o que Deus quer ao separar e ter essa nova relação. Eu quero muito, padre, casar-me com ela, ter uma família. Eu nunca fui casado e ela se casou na igreja. Deus prefere que ela continue vivendo uma vida triste, mas com o marido que casou pela primeira vez, ou que ela viva uma vida feliz? Mesmo que esse feliz seja ser no primeiro casamento, seja sem ser no primeiro casamento. Só para o senhor ter uma ideia, padre, ela já até se separou no civil. Eu posso fazê-la feliz, tenho consciência disso. Falta ela entender o que Deus quer para a vida dela. Ela sempre se questiona se está fazendo o certo. Mas, padre, o que seria o certo? O que seria o melhor? Tem como ela viver em comunhão com Deus sem comungar a Eucaristia? Só sei dizer, padre, que a amo muito, 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 e sou capaz de esperar por ela. Muito obrigado desde já. Meu filho, você faz algumas perguntas que são impossíveis de serem respondidas, né? Porque eu não estou dentro do coração dela e nem você. A gente não sabe quais são os impedimentos que ela enfrenta. E mesmo que a gente ter dúvida, não é nenhum problema, né? Jesus não respondeu aquela pergunta difícil que Pilatos fez para ele. O que é a verdade? Ele ficou caladinho, né? Ele ficou caladinho. Porque ele já tinha respondido com a vida dele. Ele já tinha respondido com as suas as opções, com as suas escolhas. E a verdade será sempre o território ardiloso que vai requerer de nós muita sabedoria na percepção dos fatos. Você tem razão, sim. É muito triste a gente ver pessoas amarradas em relacionamentos onde não existe amor, só porque houve uma oficialização de um relacionamento ali perante o padre. Mas a igreja é muito sábia ao reconhecer que nem sempre aqueles casamentos que a gente acha que aconteceram de fato. Por isso que ela tem proporcionado aos fiéis cada vez mais a oportunidade de ter pessoas capacitadas do ponto de vista jurídico, eclesiástico, né? Porque nós precisamos fazer uma distinção. Da mesma maneira como a sociedade tem o seu tribunal, a igreja também tem o seu. Então, no tribunal da sociedade, lá se julgam os crimes, os fatos que são ligados à vida social. Dentro da igreja, nós temos o tribunal eclesiástico, que vai julgar, analisar situações específicas da vida religiosa de uma pessoa. Por exemplo, a declaração de nulidade de um sacramento é um atributo específico do tribunal eclesiástico. Por isso, você não diz o seu nome aqui, se você tem alguma dúvida em relação à validade do seu casamento, procure na sua paróquia. Quem é o padre responsável, ou o advogado, né, eclesiástico, digamos assim, que poderia conversar com você para que você tenha condições de entender se o seu sacramento houve ou não. Porque existem muitas pessoas que alimentam este sofrimento psíquico, que isso aqui é um sofrimento psíquico. A menina tem a consciência do valor do sacramento e ela não quer estabelecer um segundo relacionamento, embora ela tenha o direito de estabelecer, porque ela vai deixar de comungar, mas ela não é expulsa da igreja. Tantas pessoas de segunda união, o que precisa haver é uma consciência de que este primeiro casamento realmente não existiu, não aconteceu, não existe amor, não existe vínculo, eu estou infeliz, não tenho filhos, quero ter o direito de recomeçar a minha vida. A igreja nunca vai lhe proibir de fazer isso. Para isso ela vai lhe dar todos os conselhos necessários, né, para que você possa aliviar um pouco desse sofrimento psíquico, que eu volto a dizer, é um sofrimento que realmente perturba uma pessoa que quer e deseja ser fiel à igreja.
Mas por outro lado, você tem o direito de esclarecer isso e livrar-se de repente desse sofrimento. Porque eu particularmente penso que onde não existe felicidade, ali não existe amor. Quando é que você percebe que vale a pena lutar pela relação? Muito embora aqui já até tenha tido um divórcio civil, né? Já se separou na vida civil. Quando é que você deve lutar pelo casamento? Quando você sente que ama. Apesar de todos os erros do outro, você continua amando. E você sabe que esse amor é o valor máximo que você precisa para insistir naquele relacionamento. Agora, minha filha, se você sabe que o outro não te ama e que você também não ama, busque reorientar o seu coração diante de Deus para que você tenha o direito de refazer a sua vida. Busque uma direção espiritual de alguém que possa lhe ouvir de maneira mais próxima. Aqui no programa a gente tem o limite de não poder ouvir o outro lado. Porque às vezes tantas pessoas eu encontrei muito conflituadas, esse conflito se desfaz no momento que a gente conversa. Sobretudo quando a gente descobre que Deus nos ama tanto, que é capaz de compreender o nosso coração e os conflitos que nos visitam, né? Então muitos casais, muitas pessoas que já se separaram e que têm uma dificuldade de estabelecer um novo relacionamento, porque têm essa consciência cristã de que não seria correto, também precisam ser visitadas pela graça de Deus. Porque às vezes Deus vai reconstruir a sua vida ao lado de uma outra pessoa. E quem sabe você vai ter até a graça de ser encaminhada, de ser esclarecida, de você chegar à conclusão de que seu primeiro casamento nem aconteceu. Porque a igreja não pode anular um casamento. Nunca diga isso, tá? Você que já teve a declaração de nulidade do seu casamento. Você nunca pode falar, a igreja anulou o meu casamento. Não. A igreja não pode anular um sacramento. Ela pode ouvir. Porque para um casal se casar, inclusive esse é um erro também, né? Ah, o padre que celebrou o meu casamento é fulano de tal. Não, o padre não celebrou o seu casamento. Quem celebrou o seu casamento foi você e seu marido. Os cônjuges são os celebrantes. O padre é o presidente da celebração. Se você falar que eu celebrei seu casamento, você está falando que casou comigo. E eu não me casei com você. Você se casou com seu marido. Então, quem celebrou foi você e ele. O padre apenas presidiu. Então, quando a igreja analisa, e por diversas razões, que são jurídicas, que é o advogado da cúria que vai lhe orientar, se há algum indício do seu casamento não ter acontecido. Então, padre, mas o que aconteceu lá na igreja aquele dia? Um teatro. Porque o que nos casa a união. Porque Deus, minha gente, visita a nossa consciência. Ou você acha que Deus fica parado nos álbuns de fotografia? Não. Deus não para nos estereótipos. Então o padre pode estar lá muito bem intencionado, presidindo uma celebração de um casal que não está se casando. Porque existem no coração daqueles que estão se casando elementos que deixam o sacramento nulo. Então o casamento não houve. O que houve como se tivesse sido um ensaio dentro da igreja. Um teatro dentro da igreja. Onde a gente participou, e você trocou de roupa, foi lá, deu presente. E o casamento não houve. Então todo casamento que a igreja declara que foi nulo, não é que ela está anulando, é que ela está declarando que aquele sacramento nunca existiu. Por quê? Porque o casal não se casou. Pode ser que tenha havido apenas uma aceitação do sacramento de uma das partes. Digamos que você foi a esposa, você se preparou bem para o casamento, você tinha toda a consciência do que você estava celebrando e seu noivo não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo. Então, infelizmente, o casamento não acontece de um lado só. É por isso que a gente insiste no curso de noivos, é por isso que a gente insiste na maturidade do namoro, para que quando você decidir que vai se casar, você tenha consciência de tudo o que significa o seu casamento. Então, por exemplo, você se casou com uma pessoa e aos poucos você descobriu que ela tinha um desvio de personalidade que você nunca notou durante o tempo de namoro. Isso a igreja declara que o casamento não houve, porque
usando a linguagem jurídica, houve um erro de pessoa. Acho que é isso mesmo que no processo é colocado. Houve um erro de pessoa. Eu achei, durante todo o tempo do nosso namoro, nós namoramos 2, 3 anos, e o meu marido escondeu esse aspecto da personalidade dele, que prejudica demais o nosso relacionamento como casados. Pronto. É por isso que o namoro é um tempo de aprendizado. É um tempo de conhecimento. Namoro, minha gente, é uma época que tem que ter a oportunidade constante de término. Namoro pode terminar a qualquer hora. Por quê? Porque ali você está numa convivência mais próxima, identificando os aspectos da personalidade do seu marido, do seu futuro marido, para você saber se você quer aquilo para você. O homem, ao namorar uma moça, ele está observando todas as dimensões, se ela quer ter filho, se ela tem paciência com criança, porque isso também é um fator para declarar nulidade. Quando você casa, você descobre que a sua esposa era estéril e ela sabia e nunca lhe disse isso. E você casou querendo ter filho. Você casou enganado. Tá vendo? É um erro. O outro não tem o direito de ocultar. Tudo isso são elementos que fazem com que o namoro seja um tempo frutuoso. Então, ao namorar, você vai percebendo se aquela pessoa com quem você está se relacionando pode ser. Por isso que a gente tem que dar tempo, o namoro tem que ser um tempo de conhecimento, para você conhecer a família dela, para você conhecer o jeito dela ser. É claro que sempre vai ter uma preservação de um mistério, mas não pode ser a coluna vertebral daquele temperamento, sabe? Entende? Você vai conhecer detalhes da pessoa depois que casa, na convivência. Mas o estrutural, aquilo que faz a pessoa ser quem ela é, você tem que conhecer durante o tempo do namoro. Não podemos nos casar enganados, senão o casamento corações. Quando as pessoas sabem quem elas estão recebendo em matrimônio. Então, por isso que nunca é tarde para a gente colocar essa consciência em nós. E você que tem filhos, já vai orientando o seu filho, a sua filha assim: se quer fazer um casamento cristão, que faça do jeito certo. Se quer fazer um casamento católico, que faça da maneira correta. É por isso que em muitas dioceses, os bispos não aceitam, e com razão, casamentos fora da igreja, casamento no sítio, casamento ali, casamento ali. Por quê? Porque casamento não é teatro. É uma manifestação pública do amor que a gente tem um pelo outro e da comunidade que nos recebe. Você já vê a seriedade do casamento no momento em que eles organizam tudo isso. Na própria consciência que a noiva, que o noivo tem. Claro, existem lugares que o bispo permite, não tem nenhum problema. Se o bispo permite, se é possível que essa cerimônia seja feita ao ar livre, na casa de uma pessoa, não é nenhum problema não. Eu não sou contra isso. Eu sou contra é aquela situação em que a pessoa não tem a mínima compreensão do significado do matrimônio e ela está só preocupada na festa que ela vai fazer, nos convidados que ela vai receber, no vestido que ela vai vestir, nas flores que enfeitarão. Não é isso casamento. Casamento você pode casar numa capelinha sem ninguém presente, só você, o padre, sua mãe, seu pai, alguns amigos. E se aquilo for de fato uma união de duas almas, é a cerimônia mais bonita que um casal pode realizar. A cerimônia mais bonita de casamento que você pode realizar é quando as suas almas estão preparadas para essa união. Aí sim o casamento é bonito, o casamento é válido. Padre, sou católico, há muito tempo não vou à igreja. Eu estou escrevendo porque estou muito angustiado. Eu moro com um rapaz há 5 anos, mas esse tempo todo que estamos juntos, nunca senti-me amada por ele. Gosto muito dele, mas temos opiniões diferentes, temos gostos diferentes. Enfim, não sou feliz ao lado dele e me pego na maioria das vezes reclamando, pensando no quanto eu seria feliz estando solteira. Penso muito em me separar, padre, mas ao mesmo tempo vem um sentimento estranho de que não posso deixá-lo. Quando começo a pensar na nossa separação, vejo o quanto ele depende de mim e, na verdade, sinto pena em deixá-lo. Fico com aquele sentimento de que ele não vai saber viver sozinho, mesmo porque nossos parentes moram no norte de Minas e nós moramos no interior de São Paulo. Enfim,
Quero me separar, mas ao mesmo tempo não quero magoá-lo. Eu não estou feliz, padre. Me ajuda, não sei o que fazer. Minha filha, você não é casada com ele, você só mora com ele. Se você identifica que você está ao lado dele somente por pena, por dó, isso é muito pouco, né? Eu acho que ele merece uma pessoa que o ame de verdade. Infelizmente é assim também, né? As pessoas não chegam nem a fazer um namoro, já estão morando juntas. Apressam tudo. Gente, hoje relacionamento tem ficado cada vez mais difícil porque as pessoas não são pacientes para viverem o processo. Então 2 meses de namoro já estão dormindo um na casa do outro, já estão praticamente tendo uma vida de marido e mulher. Não dá tempo nem de sentir o mal-estar, né? Que nos dá o direito de separar. Volto a dizer, o namoro é o tempo onde você experimenta o bem-estar e o mal-estar de estar ao lado daquela pessoa. Você se casa quando você percebe que o bem-estar é superior ao pequeno mal-estar que às vezes você tem. Mas tem gente que não. Já junta, em 2 meses, 3 meses, já tá tendo uma vida de marido e mulher, e depois vivem esses conflitos aqui. Pensa 2 vezes antes de entrar na mesma casa que uma pessoa. Esse desconforto maior, porque nós, responsáveis com os vínculos que a gente estabelece, quando a gente se ajunta de qualquer maneira, a gente também corre o risco de depois terminar de qualquer maneira, o que pode ser muito desastroso para o outro. A gente precisa zelar muito pelo nosso coração. Interessante como nós temos ficado tão negligentes, né, com os nossos sentimentos, com aquilo que se passa na nossa vida íntima. Não pode não. A gente tem que zelar um pouco mais por nós. A gente falava aqui no início do programa que a gente tem o direito de se aproximar de Deus com todas as nossas mazelas, né? Com todas as nossas misérias. Deus sempre vai nos dar essa experiência do recomeço. Mas vamos tomar cuidado antes de cometer tantos erros. Vamos ficar um pouco mais cuidadosos com a gente. Fique um pouco mais cuidadoso com seus sentimentos, com os vínculos que você estabelece, com as escolhas que você faz. Você continua tendo, depois que deu errado, alguma coisa deu errado na sua vida, você continua tendo o direito de se aproximar-se deste altar, de encontrar esse sumo sacerdote que tudo perdoa, que tudo restaura, que tudo transforma. Deus não tem problema com o pecado. Deus sempre perdoa o nosso pecado toda vez que a gente se arrepende dele. O problema é que às vezes a gente não se perdoa. O problema é que às vezes as consequências dos nossos erros vão marcar a nossa vida durante 5, 6, 7, 8, 10 anos. Às vezes marca uma vida inteira. Imagina, digamos que a gente vai ter 80 anos de vida, com uma perspectiva boa, né? Digamos que a gente passe aí 10, 15 anos amargurando escolhas erradas, porque nos faltou um pouco de cuidado. Essa vida é muito curta, minha gente. Zele pelos seus sentimentos. Olhe-se com responsabilidade. Volto a dizer, Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem o problema com os erros que a gente comete. Mas os erros deixam consequências. Por isso, antes de errar, antes de dar um passo em falso, analise se vai valer a pena. Antes de entrar para dentro de casa para morar juntos, analise se vai valer a pena. Não seria mais interessante você viver um namoro conforme manda as regras? A tradição nos ensina tantas coisas boas. Erra menos aquele que obedece essa tradição. Dar os passos do jeito mais convencional, sabe? Faz bem. Faz bem a gente ser um pouco retrógrado. Ter uma mente que nos posicione assim com um pouco mais de cautela. Porque depois que os erros acontecem, depois que o pecado chega à nossa vida, que é justamente isso, esse incômodo, essa sensação de ter vivido a vida do jeito errado, de ter machucado quem a gente ama, naturalmente machucado a Deus, depois que isso acontece, a gente tem que cuidar das consequências. Que Deus nos ajude a clarear cada vez mais o nosso coração, para que a gente erre menos, para que quando a gente tiver que lidar com os nossos erros, que seja sabedoria. Desça com sabedoria. Desça sobre mim e sobre você
a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.